Aí começa a rir, eu vou gravar, começa a rir. Eu tô tapando o flash, né? Take 1. Capaz de correr velocidades super altas, o Flash consegue ultrapassar barreiras do som, da luz e do tempo. A única coisa que ele não consegue fugir é das leis da física. Por isso que em diversos episódios ou quadrinhos, algumas situações que acontecem são bem duvidosas. Mas isso a gente vai entender daqui a pouco com Giovanna. Então, agora eu vou falar um pouco... Corta pra vinheta! Então, gente, eu vou falar sobre o início da história em quadrinhos, né, do Flash, e depois a sua criação pra série, né, a sua transformação pra série, e alguma curiosidade sobre a série Flash. Vamos lá, gente, foi criada pelos produtores e editores Robert Kanigher e John Byrne, e pelo lendário ilustrador Carmine Infantino. O Flash, né, no caso, apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1956. Essa versão, ela foi criada para substituir uma outra versão da Era de Ouro dos quadrinhos. E depois disso, virou um sucesso só e é isso aí, foi rolando, foi fluindo a coisa, né? Bom, a história do Flash, a série, né, ela foi criada em 2014 pela DCW, é isso aí, e em 7 de outubro de 2014 estreou a série Flash e foi um enorme sucesso, né? A história, basicamente, ela gira em torno do Flash, que é um cientista, né, um cientista florense, e ele tá lá no laboratório dele, mexendo com substâncias químicas, né, e, de repente, acontece um acidente no laboratório. E Laboratório Star. e ele é atingido por esse... Um raio que é produzido pela... Exatamente. Aceleração de partículas. Pelo acelerador de partículas lá nesse laboratório. Falou tudo. E, desde então, ele passa a ter esses superpoderes. Exatamente. Então, o que acontece na história, né, o que faz a história girar também, é a morte da mãe dele, né, ela é brutalmente assassinada e o pai dele é acusado injustamente. Então, em muitos dos episódios, ele vai tentar inocentar o pai e buscar vingar a morte da mãe. Algumas das curiosidades, eu pesquisei várias, mas eu vou trazer aqui só uma. Barry, ele não foi o primeiro Flash, né? O homem mais rápido do mundo, antes dele, foi o Jay Garrick, em 1940. Inclusive, ele aparece na série, né? Mas é só Posteriormente, só- a série foi transformada, adaptada pra série e tal. A revista Quadrinhos foi adaptada, enfim. E é isso aí, galera. Fato é que foi uma uma das maiores séries, né, de sucesso mundial. Super-heróis. E o episódio piloto, em 2014, superou a audiência, foi a segunda maior audiência da TV americana, né, que passava, da DCW. E só não superou a audiência do The Vampire Diaries em 2009. Mas foi sucesso total. Mas é muito melhor do que The Vampire. Não acho não. Opiniões, hoje choices. Então, agora, galera, se você tá amando esse trio maravilhoso, se inscreva no canal, dá aquela força, porque a gente tá merecendo. Como eu já disse, o Flash não consegue fugir das leis da física. Porém, ele foge sim porque ele é muito rápido. Então, o que acontece? Ele anula a física totalmente nos seus episódios, nos seus quadrinhos. Como, por exemplo... Não vou dar um exemplo, porque não era isso que eu ia falar. Mas o que acontece? A maioria dos super-heróis, eles têm os poderes dele de forças sobre-humanas. Como, por exemplo, o... Mercúrio. Mercúrio. Fala um pouco do Mercúrio. Bom, o Mercúrio, ele é um personagem muito parecido com o Flash, na verdade. Só que ele é de um universo cinematográfico totalmente diferente. Ele é da Marvel. Eles têm basicamente as mesmas habilidades. Eles vibram tão rápido que eles podem ultrapassar paredes, são muito rápidos em questão de velocidade. A visão deles é distorcida de acordo com a velocidade que eles percorrem. Eles podem quebrar coisa com a velocidade, porque, de acordo com uma lei de Newton, força é igual a velocidade vezes aceleração. Então, a potência do soco dele é muito forte. As diferenças do Mercúrio pro Flash é que ele não anula as leis da física, porque ele corre a uma velocidade sobre-humana, mas não tão sobre-humana quanto o Flash. Tem nos quadrinhos até uma comparação deles correndo que o Flash ganha do Mercúrio. Por que ele ganha? Porque ele corre muito mais que a velocidade da luz, o que é uma coisa sobre-humana, sim, mas que não respeita as leis da física. Por quê? O Flash, ele tem os poderes dele da força de aceleração.
Não existe no mundo da Marvel. Não existe no mundo da Marvel e nem no nosso mundo real. E tem a força de aceleração. Tem uma aura que protege o Flash. Essa força de aceleração faz essa aura que protege ele totalmente de todas as leis da física. Então, por exemplo, ele não conseguiria respirar porque quando ele corre muito rápido, ele faz um atrito muito grande com a atmosfera. Então ele ficaria sem oxigênio, ele morreria asfixiado. Só que ele não morre, por quê? A força de aceleração o protege. Outra coisa que aconteceria seria que o Flash ele consegue correr em velocidades muito mais rápidas do que a luz. Mas se ele correr acima de 40.000 km/h, ele corre mais rápido que a velocidade de escape da Terra. Então, vamos supor que tem um prédio aqui e o Flash está subindo super rápido a mais de 40.000 km/h. Ele vai embora. O cara não para. Ele vai embora e vai sair de dentro da Terra. Só que isso não acontece. Por quê? A força de aceleração o protege. O Mercúrio também teve uma adaptação para o cinema, para o universo cinematográfico. Ele apareceu no filme do X-Men como Mercúrio mesmo, mas é porque o nome dele é Pietro, gente, como Mercúrio, mas ele não tem a mesma pegada do que ele tem no universo da Marvel como o Círculo de Vingadores. Em ambos eles têm os mesmos poderes, mas um ele morreu e o outro não, né? Spoiler, caso alguém não tenha visto, assistam. E, deixa eu ver, a maior diferença deles é que um foi criado de acordo com X-Men, é criado pelo Magneto, mas eles não são filhos do Magneto. E em Era de Ultron, que é onde eles aparecem, eles são criados pela inimiga, que era basicamente a Rússia na época, a União Soviética. Mercúrio à parte, agora vamos falar do que realmente interessa, né? O que acontece? O Flash, ele tem poderes sobre-humanos também, só que, diferente do Mercúrio, por exemplo, ele não respeita na dica das leis da física, ou seja, ele caga pra física. Não caga pra física, ele até utiliza da física, mas para as leis dela, realmente ele é um fora da lei. Outra coisa que aconteceria seria a quebra de objetos. Ele não conseguiria tocar em nada. Como a gente vê nas séries, várias vezes ele carregando as pessoas, tocando e leva e vai. Isso não aconteceria, porque ele quebraria esse objeto. Ele quebraria, inclusive, o escudo do Capitão América. É, isso aí. Só que isso acontece na série? Isso acontece nos quadrinhos? Não. Porque essa força de aceleração protege ele de praticamente tudo. Essa força de aceleração que todos nós gostaríamos de ter. Outra coisa muito interessante é a questão da relatividade. O que a relatividade diz? Segundo a teoria da relatividade de Einstein, quanto mais perto da velocidade da luz você está, mais devagar o tempo passa. Esse é o conceito lá do que ele fala, uma das coisas que ele fala sobre a teoria da relatividade. Um exemplo disso é o paradoxo dos gêmeos. O paradoxo dos gêmeos é o seguinte, inclusive Carlos ensinou isso pra gente no primeiro ano, dá um pontinho pra gente. Eu não estudava com ele, gente, desculpa. O paradoxo dos gêmeos funciona assim. Você vai pegar dois gêmeos. Eles são experimentos, pode fazer em casa, hein? Não faça isso em casa. Ou faça gêmeos, nunca se Se quiser, me chama. Não faz, não. Você tem dois gêmeos. Você vai botar um numa nave que vai correr aproximadamente a velocidade da luz e vai deixar uma aqui na Terra, nessa Terra solitária. Mais solitária do que o que vai viajar. Fria. Sem ninguém. Tá bom. E aí, você vai botar eles pra viajarem durante 10 anos terráqueos aqui do que a gente tá vivendo. Daqui a 10 anos, o gêmeo que tá aqui na Terra vai ter passado os 10 anos e ele já vai estar bem mais velho do que ele estava quando o irmão dele foi embora. Mas pro irmão dele vai ter passado nada mais, nada menos do que aproximadamente 1 ano e 4 meses. Terráqueo, no caso. Terráqueos. Porque Só isso. no espaço o tempo pode ser bem variado. No caso, tipo, 10 anos terráqueo, ele pode estar, tipo, 50 anos lá fora. Lá fora, no espaço, no caso. Isso. Então vai ter andado muito mais devagar. E até uma coisa que o Luana estava falando, da questão do ponto de vista. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Não, a questão do ponto de vista da lei da relatividade é justamente isso. Porque ela é relativa para cada pessoa. Às vezes o tempo passa para você de um modo que não passa pro seu amigo. Por exemplo, quando você tá fazendo uma coisa muito divertida, o tempo acabou. Você viu? Acabou. Mas se você está fazendo uma prova, se você está tendo uma aula chata, parece que aquele tempo nunca acaba. É isso que acontece lá. Esse é o máximo que a gente consegue fazer de viajar no tempo. E somente pro futuro, né?
Só pode ir pro futuro. Você não pode voltar no Você passado. não consegue voltar no passado. E é uma coisa, tipo assim, você foi, você não volta mais, meu bem. Fez, tá feito. O que é diferente no Flash. O Flash, várias e várias vezes, ele já foi pro futuro, voltou no passado, parou no ponto que ele tava. Tem um episódio que é até engraçado, ele corre tão rápido que ele vai parar no futuro. Ele não sabe que é o futuro, ele fica, eita, o que tá acontecendo? O Flash, ele é considerado um dos socos, o soco mais forte dos quadrinhos, porque o soco dele é de acordo com a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a força é medida através da velocidade vezes a aceleração. Como ele é a pessoa mais rápida do mundo, a aceleração dele é infinitamente maior do que de qualquer pessoa, como o Superman. Então, a força do soco dele será maior do que a do Superman, mesmo ele sendo uma pessoa, um não terráqueo, já que ele é um alien. Ou seja, se não fosse a força de aceleração, inclusive, boom, terra, tchau, terráqueo, tchau todo mundo. Porque ele correria tão rápido, mas tão rápido, que a capacidade massiva dele ficaria zilhões, bilhões de vezes maiores do que normalmente é. E a Terra faria assim. Uma coisa muito legal que acontece na série também é a teoria do multiverso. Multiverso seria a teoria de que existem vários mundos, no caso universos, só que eles vivariam em frequências diferentes, por isso eles não se chocariam. Eles poderiam ocupar o mesmo espaço. Por causa da frequência deles. No caso, o Flash, como ele pode atingir frequências diferentes de acordo com a velocidade dele, ele poderia ultrapassar esses multiversos. Ele conseguiria sair do nosso e iria pra outro. Tanto que rola um crossover em Flash, junto com Arrow e Supergirl, ou não tem a Supergirl, mas eu acho que tem sim. Tem sim, sempre ela Que eles vão pro universo totalmente paralelo, que eles são todos do mal e, tipo, eles têm que lutar contra eles mesmos. É muito maluquice e loucura, mas que a gente ama. Mas essa teoria é muito legal. Eu nunca vi isso em nenhuma aula de física. E aparece em vários outros seriados e quadrinhos e desenhos, e talvez Inclusive, na Marvel. até mesmo na Marvel. Não, na Marvel tem, não. Vai aparecer agora, minha filha, com os originais, eu não sei qual é o nome. Também não sei. Da nova saga. Mas é uma coisa muito falada, né? A Homem-Aranha no Aranha Verso também aparece, porque o Aranha Verso, que é assistam, gente, é um desenho maravilhoso. Muito bom, sou apaixonada.